Tudo bem? O detalhe faz a diferença. É a diferença que faz a diferença. Você pega um cavalo que chegou em primeiro lugar, um cavalo que chegou em segundo, o primeiro ganha um prêmio de 15 mil dólares, o segundo ganha um prêmio de 5 mil dólares. Daqui 2 semanas vão lembrar quem chegou em primeiro e terão esquecido o nome de quem chegou em segundo. Agora, se você for olhar a diferença é de nariz. O quanto que o segundo cavalo tinha que correr mais rápido para ganhar do primeiro é quase nada. Uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado. Essa é a verdade. Uma pequena diferença. Você é julgado na vida por 4 coisas. Você é julgado pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que você diz. Você pode ter 2 indivíduos. Você chega perto do primeiro e pergunta: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Você chega perto do segundo: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa, mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro. Não valoriza? Valoriza. Segunda coisa importante é a sua aparência. Você quer jogar no Flamengo? Não entra em campo com a camisa do Fluminense. Você quer servir exército? Não apareça lá com o uniforme da Marinha. Você imaginou se você estivesse me assistindo aqui e eu me apresentar sem gravata? Quantos por cento da minha roupa é gravata? 3%, mas faz uma diferença enorme. Então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida, mas coisas que modificadas farão uma grande diferença. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar o Hotel Oriental, em Bangkok, na Tailândia, considerado durante 9 anos seguidos o melhor hotel do mundo. Eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu cheguei lá, porque ele não é diferente dos outros, mas é a pequena diferença que faz a diferença. Então, às vezes, uma pequena diferença na sua aparência faz a diferença. Às vezes, uma pequena diferença no que você diz faz a diferença. Nós somos julgados pela nossa aparência, pelo que nós fazemos, pelo que nós dizemos e como nós dizemos o que nós dizemos. Você já percebeu que você tem uma boca e 2 ouvidos? Por quê? Nós somos feitos mais para ouvir do que para falar. Quando você ainda não falou nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas se você falou e falou besteira, acabou, não tem mais jeito. Não é verdade? Então, se você falou e a palavra saiu errada, não tem jeito de você voltar atrás. Às vezes você se arrepende, mas e daí? Não resolveu, você já falou. E mais importante ainda, não é o que você fala, é como você fala o que você fala, é esse detalhe. Eu poderia trazer alguém aqui que falasse exatamente o que eu estou falando, usasse exatamente o mesmo vocabulário, a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior. Porque não é só o que você fala, é como você fala o que você fala. Quer ver? Eu vou lhe mostrar uma frase, ó. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como é que ele obteve? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? A mesma frase tem 5 significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. É isso que estou me referindo ao aspecto do detalhe. Você quer ver um detalhe importante? É aquilo de como você percebe as suas metas, como possibilidade ou como expectativa. Se você percebe como expectativa e não acontece, ó, você fica frustrado. Se você percebe como possibilidade e não acontece, continua sendo possibilidade. É aquele detalhe de você desenvolver uma confiança mútua no seu relacionamento com alguém. Faz uma diferença enorme. Não é você só pelo sorriso que você desperta a confiança. Confiança, você pode quase que analisar do ponto de vista científico. Confiança depende de um tripé. Depende de sinceridade. Sinceridade significa que eu falo em público, eu falo em particular. O que eu estou falando agora eu falo depois. Depende de competência. E competência depende de um padrão. Você pode ter uma pessoa que é extremamente competente como datilógrafo, mas você informatizou o seu escritório, ela deixa de ser competente. E você leva em consideração história pregressa. Você vai entrevistar alguém para trabalhar com você, e essa pessoa foi mandada embora dos 5 últimos empregos, eu lhe garanto que provavelmente ela será mandada embora deste também. A história pregressa diz isso. Geralmente a gente continua repetindo aquilo que vem. Então, quando você desenvolve essa confiança mútua, e um detalhe que faz uma diferença enorme, o bom vendedor é aquele indivíduo, por exemplo, que desperta confiança em quem está comprando. Então, a pessoa vende mais.
E esse aspecto de confiança, você tem que levar em consideração que depende do território. O indivíduo às vezes pode ser confiável no campo afetivo, mas não é confiável no campo financeiro. Ou vice-versa. Ele é confiável no campo financeiro, no território financeiro, mas não é no território afetivo. Então, esses detalhes fazem a diferença. Então você tem que examinar o seguinte, na sua profissão, na sua carreira, no que você está querendo atingir, qual é a diferença que faz a diferença? Qual é o detalhe que realmente, no final, vai ter um grande impacto para você? Porque o Hotel Oriental ganha como o melhor hotel do mundo 9 anos seguidos, é por causa dos detalhes. A diferença está no detalhe. Isso é que você tem que entender. Porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. O seu vizinho levanta mais ou menos a mesma hora que você levanta. Almoça mais ou menos a mesma hora que você almoça. Vai dormir mais ou menos a mesma hora que você vai dormir. Você é mais ou menos bem sucedido do que ele, não é pelo geral, é pelo detalhe. Isso é que é importante. Essa conscientização que você tem que levar com você. Certo? Converso com você no próximo bloco. Olá, tudo bem? Continuando aqui, nós vamos falar hoje sobre estruturando o seu negócio. Você vai entender o que é a dinâmica de um negócio. O que faz um negócio um negócio? Primeiro você tem que ter dinheiro. Não precisa ser seu. Você pode até arrumar emprestado. Mas você tem que começar com um dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? Você produz alguma coisa. Você gera algum produto, algum serviço, alguma coisa. E aí está terminado o negócio? Não, claro que não. Vamos supor que você vai fabricar uma máquina de desentortar banana. Você tem uma empresa? De jeito nenhum. Ninguém vai comprar. Então o negócio, a dinâmica do negócio não termina com o negócio em si. Termina com o comprador, que vai comprar, teoricamente, por um preço mais alto do que aquilo que você gastou. Vai sobrar alguma coisa, isso chama lucro. Uma empresa sem lucratividade, na minha opinião, é uma empresa antiética, porque você está usando o dinheiro indevidamente. Então a dinâmica é esta, você pega o dinheiro, faz alguma coisa, gera algum produto, algum serviço, alguma ideia, alguém compra isto por um preço maior do que você gastou, essa sobra é o lucro que vai manter o negócio. A visão do negócio não pode ser dinheiro. O dinheiro é consequência. Agora vamos entender esse negócio melhor. O que constitui uma empresa? O que você acha que constitui uma empresa? As instalações? Mas se nós mudarmos as instalações, não continua sendo a empresa? Os produtos? E se nós mudarmos a linha de produto, não continua sendo a empresa? Os funcionários? E se você mandar todo mundo embora e contratar gente nova, não continua sendo a empresa? Opa, então nós temos um problema. A empresa não é constituída pelos funcionários, nem pelas instalações, nem pelos produtos. O que é uma empresa? Uma empresa é uma conversa que foi estabelecida pelo fundador e que se perpetua nos corredores. Não está escrito em lugar nenhum. Isso chama cultura empresarial. Então toda empresa tem a sua cultura. Do mesmo modo que nós temos gente neurótica, gente psicótica, gente compulsiva, gente altruística, nós temos as empresas. As empresas têm as características dos seres humanos. E essa conversa constitui a cultura empresarial. Todas as vezes que você brigar contra o mundo, eu aposto no mundo. Todas as vezes que você for contra uma cultura empresarial, você perde. O perdedor é você. Porque a cultura empresarial tende a se manter, tende a ficar no status quo. Então você, para modificar uma cultura empresarial, isso não ocorre da noite para o dia. Isso ocorre gradativamente. E numa empresa, hoje, mais do que nunca, vocês têm que estar constantemente fazendo o que nós chamamos de inovação empresarial. Os japoneses têm uma palavra chamada Kaizen, K-A-I-Z-E-N, significa melhora contínua. Hoje, melhor do que ontem e pior do que amanhã. Você tem que estar em constante inovação empresarial. Para você fazer isso, você como empresário, como executivo, como profissional, você tem que ter 3 características básicas. Primeiro, você tem que ter excelência, ou seja, você tem que fazer o melhor possível, você tem que fazer igual o melhor dos competidores. Esse termo chama-se benchmarking, ou seja, você tem que fazer igual o melhor está fazendo na praça.
Ninguém se propõe hoje em produzir um produto de segunda categoria, isso não existe. Então você tem que produzir o melhor que você pode produzir. O indivíduo hoje que diz a minha empresa é de alta qualidade, ele não está fazendo mais do que a obrigação. Qualidade não é vantagem competitiva. Qualidade é condição sine qua non. Do contrário, você não merece nem entrar em campo para jogar. Excelência é condição sine qua non, não é vantagem competitiva. Mas ser só excelente não adianta nada. Você tem que ter inovação. Mas se você tiver excelência e inovação sem antecipação, também não adianta nada. A companhia telefônica americana AT&T desenvolveu há 10 anos atrás um aparelho chamado Videophone, que é um vídeo acoplado a um fone, ou seja, um telefone. Você, quando liga para alguém, você pode ver a pessoa pode ver você. Esse aparelho está disponível há 10 anos, só que não vendeu, eles recolheram. Porque há 10 anos atrás, ninguém queria pagar 10 mil dólares para ver com quem que estava falando. Hoje esse aparelho está voltando ao mercado porque agora barateou tudo, ficou mais fácil. Ou foi uma inovação da companhia telefônica americana? Foi. O que faltou? Faltou antecipação. É uma característica importantíssima nos dias de hoje. Se você caminha, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Se você pilota um jato, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Você está pilotando um jato a 1000 km por hora, aparece um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Quanto maior a velocidade que você se locomove, maior terá que ser a sua capacidade de antecipar. Não é verdade? Quando você caminha, metros. Quando você dirige, quarteirões. Quando você pilota, milhas. Agora, como que você antecipa o futuro? Você não aprendeu na escola. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa de presente. Vai ficar com você aí. O que é hoje impossível na minha vida profissional? Mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Você fazendo essa pergunta, você permite ao seu cérebro responder. Você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Então essa pergunta lhe permite, perguntando ao cérebro, o cérebro responde. Lhe permite abrir novas perspectivas, lhe permite criar novos paradigmas. E com isso, aquilo que era impossível passa a ser possível, contanto que você saiba antecipar. Porque não é só olhando, não é com esses olhos que você identifica, não. Você pode ver, por exemplo, 3 empresas que são exatamente do mesmo tamanho. Você imagina, você pode ver 3 pessoas que são do mesmo tamanho. Você pode pegar uma criança, você pode pegar um pigmeu, você pode pegar um anão. Os 3 podem ser da mesma altura. A criança, ela vai crescer. O pigmeu, se ele crescer, ele cria um problema ecológico seríssimo. O lugar onde ele vive, o tamanho da cama dele, o tamanho da casa, não tem jeito. E o anão, ele tem uma estrutura genética alterada. Quer dizer, ele está numa sociedade onde todo mundo é maior e ele vive um problema. Então o que acontece? Se você pegar 3 empresas, elas também têm esse processo. Por exemplo, se você fabrica corda de violino, provavelmente o seu mercado não vai crescer muito, porque existe um mercado limitado para corda de violino. Então você não pode competir com uma outra empresa que está fabricando hambúrgueres, por exemplo, que vai vender muito mais do que corda de violino, não é verdade? Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você estrutura a sua empresa. E você tem que levar em consideração também que você tem que fornecer aquilo que o consumidor quer. Às vezes ele nem sabe o que quer. Eu conto a história de que uma vez um milionário, multimilionário nos Estados Unidos, ele estava assistindo televisão e ele percebeu que de cada 6 comerciais, 1 era sobre comida de cachorro. Como ele tinha todo o dinheiro do mundo, ele estava aposentado, ele disse, eu vou abrir uma fábrica de comida de cachorro. O que ele fez? Como ele tinha dinheiro, ele construiu a melhor fábrica que dinheiro poderia comprar. Ele fez tudo direitinho, ele contratou a melhor equipe de venda, colocou a comida no mercado. Quando ele teve a primeira reunião anual com a empresa dele no Hotel 5 Estrelas, ele ficou sentado lá na última fileira durante 5 dias assistindo o pessoal falar. Depois de 5 dias, na hora do encerramento, ele como presidente e dono da empresa, ele tinha que encerrar. Ele foi lá para encerrar e disse, eu só não entendo uma coisa, eu estou sentado aqui há 5 dias escutando vocês, eu cheguei à conclusão que nós temos a melhor fábrica, nós temos a melhor equipe de vendas, a melhor equipe de marketing e assim por diante. Eu só não entendo por que nós, com tudo isso, temos a menor fatia do mercado. E um funcionário bem humilde lá atrás levantou a mão e disse, eu sei por quê. Ele falou, por quê? Porque os cachorros não gostam da nossa comida. Se você vai fabricar comida para cachorro, a primeira coisa que você tem que checar
o seu cachorro vai gostar da sua comida. Porque não adianta marketing, não adianta fábrica bonita, não adianta equipe de vendas, se você está oferecendo um produto que não satisfaz o cliente. Então, o cliente tem que estar satisfeito. Você tem que estar oferecendo alguma coisa que acrescente algum valor ao seu cliente. Certo? Vejo você no próximo bloco. Olá, tudo bem? Seu direito à ambição. Você sabia que a ambição é um direito do ser humano? Um indivíduo que chega para mim e diz assim, doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo que está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. E você aprende fazendo. Não confunda ambição com ganância. Não é a mesma coisa. A ambição é o seguinte, hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Eu uma vez dava um curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira, e ele disse para mim, doutor, eu poderia fazer um comentário? Eu falei, pois não. Ele disse, ó, eu dirijo um carro de biscoito, um carrinho de biscoito, uma Kombi, eu entrego biscoito nas padarias. Eu faço isso há mais de 30 anos. Eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos nas padarias, volto, lavo o carro, abasteço para o dia seguinte. Só quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou continuar entregando biscoito nas padarias. Eu falei, meus parabéns. Não tem nada errado do senhor entregar biscoito nas padarias. O que tem de errado é que muita gente, no fundo, quer entregar biscoito e culpa a sociedade, a inflação, a corrupção, porque não vai para frente. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo, indefinidamente. Temporariamente, um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida, mas indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então, o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história. Quando eu. Não é verdade? Você vai dizer, mas eu já tenho bastante. Eu sei, se você já tem o bastante, por que você não começa a trabalhar para os outros, então? Porque na sociedade onde nós vivemos, onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas, e está tendo toda essa violência aí, eu acho que se você já tem o bastante para você, o que você começa a fazer? Você começa a contribuir para os outros. Eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado do seu vizinho está pegando fogo e você vive em parede de meia com ele, é problema seu também. A complexidade aumentou muito no mundo, está ficando cada vez mais difícil viver. Então o número de inertes tem aumentado violentamente. O número de pessoas que não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. E essas pessoas não conseguem autossustento, elas vão ficando para trás, elas vão dependendo do governo. Com isso vai haver um aumento de impostos, vai haver um aumento de imposto de renda, um aumento de IPTU. Eu sei que você não quer escutar isso, mas essa é a realidade. Nós, mais privilegiados, temos que carregar nas costas o peso da sociedade. Temos que pagar mais impostos, porque vai ficando mais difícil, o pessoal não vai conseguindo viver. Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Você imagina ser um sujeito que quebra um braço, ele engessa o braço por um mês. O dia que ele tira o gesso, ele não consegue fazer isso com o braço. Ele tem que fazer fisioterapia. O mesmo acontece com o seu cérebro. Se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades, para novos sonhos, para novas realizações, o cérebro vai o quê? Vai atrofiando. Os estudos mostram que as pessoas que se aposentam, ou nos primeiros 6 meses após a aposentadoria, dependendo da profissão, a mortalidade chega a ser 5 a 6 vezes maior, porque o indivíduo colocou o pijama, foi para frente da televisão, parou de pensar. Você vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo, com 80, 85, 90, fazendo planos para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos. Então é importante você estar sempre nesse desafio, porque como eu já disse antes, o cérebro é um sistema aberto, e o sistema aberto para evoluir, ele precisa de conflito, ele precisa de ser perturbado, ele precisa de estímulo. Se você diminui a sua ambição, você diminui o estímulo, você se acomoda, é como o braço quebrado que atrofia. Se você não usar o cérebro, ele atrofia. Se você não usar a musculatura, ela atrofia. Então, você tem que estar constantemente fazendo isso. Ambição é um direito do ser humano.
Quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos, porque para fazer um bolo, você não faz um bolo só com farinha, você não faz um bolo só com manteiga, você tem uma combinação, você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo, não é verdade? Então nós não fornecemos aqui, estamos chegando na reta final, nós estamos fornecendo nada mais, nada menos do que ingredientes que você vai agora colocar juntos, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, e ter um time certo para isso, quer dizer, na hora certa, e você vai criar o seu bolo. Cada um vai criar, cada um tem um paladar diferente. Mas eu acredito que nesses vídeos você teve a oportunidade, está tendo, e espero que continue tendo, porque você vai continuar assistindo no futuro esses vídeos, porque é feito por um processo de repetição. Só assistir uma vez só não funciona. Você teve muito conhecimento, a quantidade de conhecimento que eu estou passando aqui é enorme, não dá para você absorver tudo de uma vez, você tem que voltar e assistir novamente, 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 estimular sua mente para que isso ocorra. Eu sugiro também que você leia o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, é simples, mas não é fácil, e o livro Sucesso Empresarial, Criando e Mantendo Sucesso Empresarial, Reengenharia Virtual, porque a somatória desses dois livros, o Sucesso Não Ocorre Por Acaso é mais a parte pessoal, e o sucesso empresarial é mais a parte profissional. Isso aqui está sendo apresentado para você aqui na forma de vídeo, mas às vezes lendo e relendo também ajuda. Você complementando isso tudo, eu acredito que é só colocar agora o bolo no fogo e deixar cozinhar, deixar assar, porque não tem outro jeito, os ingredientes estão prontos, você coloca na medida que você gostar, na medida que você quiser, e a coisa vai. Conto com você no último bloco para a nossa despedida. Olá, estamos no nosso último bloco, chegando ao destino. Só que a estrada do sucesso está sempre em construção. O que conta não é a chegada, o que conta é a viagem. Ainda mais nesse processo aqui, que você chegou no final dos vídeos, você tem que começar novamente. Primeiro eu sugiro que você assista isso pelo menos 5 vezes. Pelo menos, o ideal seria até mais. Mas pelo menos 5 vezes, para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso. Porque essa história de que querer é poder, não é verdade. Querer é o começo das coisas. Você já imaginou, você entra numa quadra de basquete com regra de ping-pong, querendo ganhar o jogo? Você não consegue. Querer sem estratégia não adianta nada. Você quer, eu sei, do contrário, você não teria adquirido esses vídeos. Mas você está desenvolvendo aqui a estratégia. A estratégia de quem? De pessoas bem-sucedidas que já passaram por isto. E agora eu estou transmitindo isso para você numa bandeja. Né? Então, você ficou bem claro para você nesses vídeos que, primeiro, você tem que sonhar mais. Porque você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você tem que deixar a sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou. E é importante que você tenha referencial. Eles fizeram um estudo em Harlem. Harlem é uma parte de Nova York onde, se o seu carro quebrar ao meio-dia, você pode começar a rezar, porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você. Pois eles fizeram um estudo, eles foram no 6º ano primário em Harlem, eles dividiram a classe aleatoriamente em 2 grupos, A e B. O grupo A teria o privilégio de, uma vez por mês, durante 6 meses, visitar downtown, o centro de Manhattan. E o grupo B ia continuar tendo aula naquele dia. Eles fizeram isso durante 6 meses, 6 visitas. 10 anos depois, eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto. Sabe o que eles descobriram? Que aquele grupo A, que teve o privilégio de, uma vez por mês, ir até o centro de Manhattan, saber como que um indivíduo bem-sucedido vivia, como é que um executivo tomava o café da manhã, como que ele ia trabalhar, qual que era o consultor, como é que era o escritório dele e assim por diante, esse grupo, primeiro, tinha mais gente estudando, tinha menos entrada na polícia, menos viciado em drogas e assim por diante. Você deve estar imaginando, mas como que é possível 6 visitas ser capaz de criar tudo isso? É porque eles criaram, naquelas crianças de Harlem, um referencial do que é ser bem-sucedido. Porque se você não sabe o que é ser bem-sucedido, como é que você vai criar? Vai criar de onde? Você tem que ter um referencial. E esse referencial nós estamos lidando nesses vídeos. Nós lhe mostramos, por exemplo, a importância da autoestima, a importância de você gostar mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Nós mostramos a importância da comunicação. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém chega lá? O que adianta você ter conhecimento na cabeça se você não consegue se expressar? Não adianta nada. Nós mostramos para você a importância de você estabelecer metas, você criar sonhos
transformar sonhos em metas, transformar metas em realidade, e você harmonizar a sua vida tendo meta física, meta psicológica, emocional, meta social, meta financeira e assim por diante. Nós mostramos para você a importância da atitude. Otimismo sozinho não resolve, pessimismo atrapalha. Então é importante você perceber que tudo tem os dois lados, tem um lado positivo e o negativo. Você entendeu a importância da sorte, que não existe sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Se você não estiver preparado, não adianta nada a sorte bater na sua porta. Se aparece, eu lhe ofereço um emprego de $100 mil por ano, você tem que falar alemão. Só que você não sabe falar alemão, a oportunidade está aqui, mas você não está preparado, que diferença que faz? Nenhuma. Mostramos a importância do trabalho, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. E finalmente nós discutimos com você a importância da ambição. Ser ambicioso é um direito do ser humano. Então você vai decidir o que você precisa mais. Você precisa mais de autoestima? Você vai assistir o vídeo de autoestima várias vezes. Você precisa mais de saber estabelecer metas? Você tem que colocá-las por escrito. Em 1953, eles fizeram um estudo na Universidade de Harvard. Todos os formandos de Harvard foram questionados. O que vocês vão fazer no futuro? A maioria não tinha a menor ideia. Uma pequena minoria tinha. Uma minoria menor ainda tinha por escrito. Em outras palavras, 3% dos estudantes formando em Harvard em 53, eles tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15 e 20. 1973, 20 anos depois, eles reentrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda. Sabe o que eles descobriram? Os 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Além disso, tinham menor número de hospitalização, menor número de divórcio, etc. Eles ficaram tão impressionados com os resultados que eles acharam que esse grupo era mais inteligente, não era. Tiravam a melhor nota na escola, não tiravam. Vinham de família diferente, não vinham. Vinham de raça diferente, não vinham. A única diferença que fazia diferença é que esses indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer. Agora eu lhe pergunto, você tem por escrito o que você vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20? Sabe o que você vai dizer para mim? Eu não tive tempo. A coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de programar. Volte naquele vídeo onde eu ensino a você fazer aquela carta, tá lembrado? Aquela carta de 6 meses, onde você escreve com o verbo no passado, como se tivesse acontecido. Ou seja, você joga para frente 6 meses e escreve como se fosse naquela data, falando o que aconteceu nos últimos 6 meses. Isso vai fazer uma diferença enorme para você. E continue praticando tudo isso, porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Essa é a verdade. Está lembrado quando eu discuti talento? O que é talento? Ah, Deus, meu Deus, se eu tivesse talento. Você tem talento, você tem só que descobrir quais são os seus talentos. Agora, o talento, ele precisa de ser desenvolvido. Você pode ter o potencial. O pianista, ele tem o potencial de tocar piano, mas ele tem que passar pela escola. O dançarino, ele tem o potencial de dançar, mas ele tem que passar pela escola, ele tem que praticar horas e horas e horas e horas até que aquilo se manifeste. Sucesso é a mesma coisa. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que da noite para o dia você vai ficar bem sucedido. Para você ficar bem sucedido é muito fácil. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito. Está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem sucedido da noite para o dia. Isso eu não sei lhe oferecer. O que eu sei lhe oferecer é o seguinte: eu lhe dei as características da personalidade de um indivíduo bem-sucedido. Se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica, isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. Você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer, seja o que for. Pode ser na área profissional, pode ser um melhor pai de família, para cada um é diferente. O importante é que você saiba o que você quer, o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer. Lembre-se do que eu falei, se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor, você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo, não é verdade? E eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos. E a história é a seguinte: era uma vez, numa pequena vila da Grécia, vivia um sábio. Sábio este que era famoso, porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube responder.
Um dia um jovem adolescente conversando com um amigo dele disse, eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um passarinho, vou colocar nas minhas mãos e vou para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão e deixar voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. Então o jovem pegou o passarinho, escondeu nas mãos, foi para o sábio e disse, diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Este é o 5º vídeo que você está assistindo. Eu lhe dei muita informação. Essa informação pode entrar num ouvido e sair no outro, ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida. Seja qual for o resultado, eu gostaria que você terminasse isso comigo, levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida. O seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Muito obrigado.